Programa Constru Business. Constru Business. Oferecimento Engie Plus Construtora e Incorporadora. Olá, muito obrigado pela sua audiência. Hoje você assistirá a segunda parte do Constru Business edição especial, com o tema Os desafios da economia regional na pandemia. Nossos convidados, Omar Assaf, presidente do Sindicato de Comércio Varejista da Baixada Santista, Ricardo Mesquisa, presidente da Secob, Associação dos Empresários da Construção Civil da Baixada Santista, e o secretário de Governo de Santos, Flávio Jordão. Muito obrigado pelas presenças. Omar e Ricardo, durante esses quase 14 meses de pandemia, quais foram os principais desafios e dificuldades que vocês encontraram nos seus respectivos segmentos? Omar. Olha, olá a todos, Jordão, Ricardo, Barroso, um prazer honroso estar aceitando esse seu convite. Olha, nesses 14 meses, talvez eu tenha aprendido mais do que toda a minha vida de empresário, que eu estou no comércio desde os 6 anos de idade, e foi uma coisa totalmente nova. Ninguém esperaria um dia de ver uma casa comercial fechada, vários segmentos fechados, as pessoas em casa, então realmente foi uma reviravolta total. Muitos não estavam preparados para isso, inclusive fecharam muitas empresas. Eu acho que isso no comércio aqui da Baixada foi muito ruim, mais de 10% das empresas fecharam, então a gente teve que reaprender. Quem não trabalhava com delivery teve que aprender. É difícil você pegar uma pequena empresa que nunca teve essa parte do delivery, você falar para ela trabalhar em delivery, mas o que mais nós aprendemos nesses 14 meses foi se reinventar. Porque, na realidade, o empresário brasileiro tem que ganhar um troféu, porque não existe em local nenhum do mundo um empresário mais dinâmico. Você pega em muitos locais que fizeram lockdown, Estados Unidos, Inglaterra, o governo pagava para as empresas, para poder pagar o aluguel, pagar os funcionários, isentava de todos os impostos. Então, realmente, a pessoa conseguia fazer um lockdown de verdade, mas podendo sobreviver. Aqui, no início, tivemos um pouco de ajuda na parte trabalhista, uma prorrogação dos impostos, mas depois tivemos que pagar e, infelizmente, quando a gente achou que depois do segundo semestre a coisa começou a arrefecer, nós tivemos de volta à pandemia, numa coisa muito mais violenta, que realmente foi obrigado a um novo fechamento sem todo o apoio que a gente tinha. Mas, infelizmente, teve que acontecer e agora a gente espera que com essa abertura agora, talvez seja o último fechamento que a gente tem, a gente começa a discutir como sair dessa crise, como se reinventar e tocar a vida para frente. Vem fase vermelha, vem fase laranja. Como é que está sendo essa dificuldade de cada momento uma regra diferente, né? Olha, isso acho que nem os governos entendem, nem a população entende, e a gente sempre pediu previsibilidade. Não dá para uma sexta-feira o governante falar, olha, o governador, olha, amanhã você pode abrir. Uma cadeia produtiva é muito complexa. Você pega na cadeia de alimentação, para um pé de alface chegar na loja, ele tem todo um processo. Para 1 quilo de carne vir, ele tem todo um processo. Você tem a parte trabalhista. Se os empresários, no primeiro dia da pandemia, soubessem que eles iam passar 14 meses, hoje nós não teríamos nem metade das lojas. A pessoa já fecharia e mandaria embora. Mas as pessoas sempre acreditaram que ia ser só mais um mês, só mais 15 dias, só mais 15 dias. E realmente o que a gente mais pede, você vê em alguns países, um mês antes eles já anunciam, no dia tal vai ser tal fase. O governo do estado já podia ter feito isso agora. Olha, nós estamos na fase vermelha e na segunda-feira que vem vai ser fase laranja. Então, os empresários já vão se preparando. Mas eu acho que, tomara que com essa vacinação que já está aumentando muito,
e com a diminuição de casos, os hospitais diminuindo, eu acho que a gente vai começar agora a retomar a economia e os governos começar a pensar em como salvar o comércio, porque realmente nós vamos sair com muitas sequelas e essas sequelas às vezes são incuráveis. Isso mesmo. Pesquisa, os principais desafios e dificuldades aí do nosso segmento durante esse período aí de 14 meses. Cumprimentar você, parabenizar pelo programa, né? Agradecer o convite, o Omar, Jordão. Senhoras e senhores, aquela ficção científica que líamos nos livros e assistimos nos filmes, ela chegou. Como fazer agora, né? A indústria da construção, como o nome está dizendo, indústria, ela foi classificada no setor de indústria e a parte operacional dela continuou. Tivemos que nos adaptar, né? Nossos canteiros, compatibilizar os serviços, muito álcool gel, temperatura, vamos dizer assim, a sorte do nosso setor, dos nossos funcionários é que eles a condução para o trabalho é individual, não é coletiva. Então isso facilitou muito, né, a não contaminação da saída de casa até ir para o trabalho e a volta para casa. Dentro da casa do trabalhador, aí é a consciência de cada um. E nós conseguimos, de certa maneira, manter essa atividade, a parte operacional. O desafio agora é a parte comercial. Vamos vender, né? De que maneira? A que preço? Porque os custos da construção civil subiram tremendamente. Para ter uma ideia, se o aço subiu nos últimos 12 meses, mais de 100%. Como é que nós vamos vender um produto de entrega futura, que leva 4, 5 anos, um empreendimento imobiliário, desde a sua compra de terreno até a efetiva entrega do imóvel, para o mutuário? Como é que nós vamos repor esses custos? Como é que vai ser essa matemática? Então, isso é um desafio, acho que esse vai ser o maior desafio, né? O maior desafio da construção civil, e manter, os protocolos de segurança, eles vieram para ficar, né? Vieram para ficar junto com a internet, com o TI, com o Netflix, essas coisas todas. Jordão? Primeiro, cumprimentar vocês aqui também, né? Novamente. Aqui a gente realmente está vivendo um momento muito delicado, né? A gente pede aí, né, e tem conversado muito, tem tentado entender as aflições aí de todos os setores. Acho que uma grande lição que nós tiramos de tudo isso aí foi essa relação que nós tivemos e tentando entender também o lado aqui do comércio local. Todas as decisões que são tomadas são decisões dificílimas, né? O prefeito Rogério Santos, aí, primeiro o prefeito Paulo Alexandre no começo da pandemia, agora o prefeito Rogério Santos, tem aí trabalhado muito para poder primeiro, né, organizar o setor de saúde, mas nunca esquecendo também o setor produtivo da nossa cidade. E é muito difícil, né? Ninguém quer dar notícias impopulares, todo governante quer ter ações propositivas, quer ter ações de desenvolvimento da cidade, e nós estamos, obviamente, com a pandemia, retrocedendo nesse sentido. E aí você tem que achar essa saída, tentar, né, para não né, e sem saber como lidar, né? Acho que ninguém está preparado para lidar com essa doença, nem os médicos estão preparados. Eu tive Covid, fiquei internado, inclusive, tive aí um agravamento da doença, e os médicos falavam, nós estamos aqui ainda entendendo o que é essa doença, ou seja, se eles que estudam, que se debruçam, têm dificuldade, você imagina as outras pessoas que estão tendo aí que tomar decisões dia a dia para poder conter o avanço da doença. E o avanço da doença é na aglomeração, na circulação do vírus na nossa cidade e em todos os lugares. Então a gente tem aí uma grande preocupação com o comércio. Acho que nós estamos aqui para poder achar saídas e nós conversamos permanentemente aqui. Tivemos aí diálogos permanentes com todos os setores, com o setor do Omar aqui, que é o comércio varejista, com o próprio Pesquisa, várias reuniões, ajustando portarias, né? Fazia o decreto, dia seguinte o decreto tinha alguma situação que dificultava o trabalho. A gente ouvia, né? Eles ligavam, Flávio, pelo amor de Deus, precisa resolver, precisa melhorar esse decreto, faça uma portaria diferente, e aí a gente ajustava dentro daquilo que era possível, né? Conversava, dialogava e fazia. Ou seja, a gente participou efetivamente, não fechamos a porta para ninguém, isso é o mais importante. Agora, que realmente a dificuldade vai ser enorme, essas sequelas que o Omar aqui acabou de colocar, isso vai acontecer, nós teremos aqui desdobramentos gravíssimos daqui para frente, né? A gente tem ainda muito a percorrer e a gente precisa continuar sentando todos juntos para que nessa mesa a gente consiga achar saídas aí para o setor produtivo da nossa cidade, cobrando, como eu coloquei, o governo federal e o governo estadual também. Omar e Ricardo, qual o aprendizado que vocês tiveram nesse período de pandemia? Olha, a grande lição que ficou assim, ninguém sabe nada. Por isso que eu falo, nós temos que agora partir para um pacto pela vida. Eu acho que essa parte política atrapalhou muito, tanto federal como estadual, como municipal. Eu acho que agora, nesse momento, a gente tem que salvar a vida. Já que todo mundo fala, todo mundo que você escuta dos governantes querem salvar a vida. Vamos salvar a vida. Eu acho que o que a gente aprendeu foi assim, sobreviver numa crise,
A Baixada, ninguém pode esquecer, é uma região turística. Não adianta falar que não quer o turista, o turista precisa voltar urgentemente. Eu me arrisco a dizer que alguns setores ele representa 10, 15% do seu faturamento, alguns até mais, mas e o dinheiro também que circula na Baixada. É uma região que eu tenho muito otimismo nisso, porque é uma região barata, entre aspas, perto dos grandes centros aqui, das grandes cidades. Dada a dificuldade que as pessoas hoje não podem ir para o exterior, elas acabam optando pela Baixada, mas a gente precisa trazer o turista de volta. Nós temos as melhores praias, os melhores recantos, temos uma rede hoteleira grande. Eu acho que tem que trazer o turista, porque o comércio, que é o maior empregador, ele tem que ser preservado. Eu acho que muitos comerciantes aguentaram até agora, porque não sabiam que ia ficar tanto tempo, usaram seus recursos particulares. Eu comentei esse fechamento, mas tem muitas mais lojas que vão fechar porque realmente elas estão abertas. É que nem eu falo, é um morto-vivo. A pessoa está devendo imposto, está devendo aluguel, ela precisa se livrar daquilo lá. Mas a gente espera que ela, com o otimismo do brasileiro, ela não quebre. Encontremos recursos agora, tanto com o governo municipal, como federal, como estadual, para ajudar essas empresas. Essas empresas precisam de ajuda agora para se manter aberta, para continuar gerando emprego. Nós temos quase 50 e poucos mil desempregados nesses últimos 6 anos, e isso precisa ser reposto rapidamente. Então a gente só tem essa lição, voltar a trabalhar, se reerguer. Nós já estamos agora há uma semana aberto e o movimento não está acontecendo a contento. Tudo bem, nós estamos com chuva, nós estamos com uma série de problemas, mas o consumidor está sem dinheiro, então a economia precisa voltar total. Não basta só o comércio abrir, os eventos precisam abrir, os hotéis precisam abrir, tudo precisa abrir para a economia voltar a andar, e a gente vai ter que conviver, como o Jordão falou, com essa doença por muito tempo. Então, isso vai fazer parte da nossa vida. Então, hoje mesmo de manhã, morre 8 milhões por tabagismo. Talvez não tenha morrido isso pela Covid. Então, eu acho que a gente tem que encontrar um caminho para se salvar disso e levar essa lição, esse aprendizado para o resto da vida. Eu acho que a principal lição que fica é que nós não vivemos sozinhos. Eu dependo do setor do marketing, depende do meu, que a prefeitura depende do nosso aqui também, porque gera emprego, gera recursos, gera impostos. Se a roda não girar, a economia não funciona. Vai estar doente na saúde, vai estar doente nas vendas, vai estar doente na construção, vai estar doente na prefeitura, não vão conseguir sair disso. Então, as lições, primeiro, nós não vivemos sozinhos. Eu acho que nós queremos um ambiente, digo para o Jordão, acho que esse comitê da Covid, ele tem que ser um comitê permanente de desenvolvimento e de gerar produção na economia local. Então, acho que a principal lição que a gente vai tirar é que nós sozinhos não estamos aqui, não convivemos, não dependemos uns dos outros, né? E a palavra para o setor produtivo da construção civil, permanente, tem que ser isso sempre, resiliência. Parabéns ao setor produtivo da sociedade civil que se manteve, porque o Marco colocou bem aqui, o cara só sabe fazer comida, vender comida, comprar roupa, vender roupa, isso você construir. Então, isso é que a gente sabe. Então, se a gente não for resiliente, nós vamos morrer. Muito bom. Jordão. Eu acredito que a gente precisa aqui ter essa responsabilidade compartilhada, como eu coloquei. A gente aqui está vivendo um momento novo, mas temos aí a obrigação de saber aí ter disciplina para lidar com essa doença que nós temos. E como é que nós vamos ter essa disciplina? É usando máscara de fato, é fazendo o distanciamento social. É uma nova realidade que nós estamos vivendo. Nós estamos numa guerra, é uma guerra invisível, uma guerra de um vírus, não é uma guerra com bomba, mas é uma guerra. E nós temos que saber lidar com essa guerra. E hoje, né, diferentemente, é mais agressiva essa variante, essa cepa que veio, essa P1 e P2 é mais agressiva, mas a gente já tem muito mais informação que tinha na primeira onda, que era mais leve. Então a gente tem condição, com as informações que nós temos, e aí nós tivemos aí, o Marcelinho falou aqui no bloco anterior, a gente precisa realmente educar as pessoas e conscientizar as pessoas. Muita gente ainda parece que desafia ou parece que não leva a sério tudo aquilo que está acontecendo. Então, fundamental que a gente se discipline para saber lidar com isso e não afete mais o comércio que está sofrendo muito com tudo isso. Eu gostei da ideia do pesquisa, né? Nós vamos para o nosso intervalo, mas de criar esse comitê que nesse momento está servindo para ouvir, né, todos os segmentos, que ele permaneça para gerar a economia da nossa cidade. Eu acho que essa proximidade, eu acho muito importante. Foi uma necessidade. Que continue esse comitê para o desenvolvimento da nossa cidade. Nós moramos aqui, nós amamos nossa cidade, nós temos filhos, pais aqui na nossa cidade, e a gente quer o bem da nossa cidade. E por que não ter um comitê permanente para o desenvolvimento da nossa região? Fica a dica aí.
Vamos para o nosso intervalo, logo, logo estaremos de volta. Estamos de volta com Constru Business, hoje em edição especial, discutindo os desafios da economia regional na pandemia, com a participação de Omar Assaf, presidente do Sindicato de Comércio e Varejista da Baixada Santista, Ricardo Besquiza, presidente da Secob, Associação dos Empresários da Construção Civil da Baixada Santista, e com o secretário de Governo de Santos, Flávio Jordão. Omar e Ricardo, como fazer a economia local voltar a girar e, ao mesmo tempo, evitar o aumento de casos de Covid em nossos hospitais? Olha, a primeira coisa que eu vi que não aprendemos com a pandemia, principalmente os governantes, é com relação à redução de horário. Eu acho que o horário tinha que ser a primeira coisa que todas as prefeituras deviam liberar, o comércio está liberado, libera ele dentro do horário, porque cada comércio tem a sua peculiaridade. Se você concentra esse horário, você vai aumentar o fluxo de trânsito, você vai aumentar o transporte coletivo, você vai aumentar a aglomeração. Eu acho que essa é uma lição que eu imaginei que no meio do ano passado, final, já tinham aprendido, mas depois voltamos a reduzir o horário. Porque a gente sabe que as cidades estão todas interligadas aqui, não dá para a gente imaginar que eu faço uma conta que mais de metade dos funcionários aqui de Santos não moram em Santos, moram em São Vicente, Praia Grande, Cubatão, Vicente Carvalho, então essas pessoas se deslocam diariamente, é o caso de usar esse critério do celular, que a gente nunca atinge 50 e poucos por cento, mas eu falei, você vê a cidade vazia e esses índices aparecem. Então, o que nós vamos ter que se reinventar agora, e eu toquei nesse assunto, é voltar a abrir todas as atividades, todos os segmentos, principalmente do entretenimento aqui na Baixada, dos eventos, porque isso trazia muito turista de fora, de negócios, um centro de convenções, temos um belo centro de convenções, tem uma rede hoteleira boa, uma rede de restaurantes e shoppings maravilhosos, comércio de primeiro mundo. Hoje, para quem não sabe, a Baixada é um dos lugares mais baratos do Brasil, já foi feito várias pesquisas em que a mesma loja daqui vendia mais barato do que na capital. Por quê? Porque há uma concorrência muito grande. Em alguns setores, como o supermercado, é o maior número de supermercados por habitante do Brasil. Então isso gera uma concorrência muito diferente do passado, que faltavam as coisas e era caro. Hoje as pessoas compram aqui. Então a gente só vai se reinventar com esse turista de volta, com todos os segmentos abertos. A gente tem talvez a única região do Brasil que tem um segmento portuário forte, tem indústrias, tem turismo, tem serviços, nós temos tudo, a região está completa, está totalmente, por exemplo, se você pega na região do meu amigo, do Ricardo, de salas comerciais, está cheia, preparada para as empresas virem aqui para a Baixada. E nós só estamos esperando agora que essa pandemia se arrefeça e a gente possa arregaçar as mangas para reconstruir a nossa cidade e o nosso estado todo. Nossa região, ela tem pessoas, falam até em 300 mil pessoas vivendo em comunidades e tudo. Essas pessoas dependem do trabalho do dia. A mulher que faz a mão, faz o cabeleireiro, é o garçom que trabalhou lá, é o manobrista, é o estacionamento, é o combustível. É toda uma máquina. Você fala, é uma máquina, nós estamos global. Se você deixa só um setor aberto, não adianta nada. Claro que a gente sabe da dificuldade, mas a gente vai ter que conviver. É uma linha muito tênue entre a economia e saúde, mas as duas vão ter que caminhar juntas, em paralelo. Não dá para só uma seguir e a outra ficar para trás. Depois você não consegue puxá-la para frente. Então, eu acho que nós temos que retomar com seriedade e nós, líderes sindicais, já levamos ao prefeito várias vezes, o Jordão está aqui, sabe disso, puna quem não cumpre os protocolos. Aquele que não cumpre tem que ser punido, tem que ser fechado, porque não dá para uma laranja podre estragar uma caixa inteira. Eu acho que quem cumpre os protocolos, as lojas que cumprem, você vê, nós temos setores, por exemplo, de imóveis, às vezes entra 4 ou 5 clientes num dia, numa loja gigantesca, quer dizer, não há perigo nenhum. Então, esses setores jamais poderiam ter fechado. E a gente, claro que tem setores que aglomeram, bares, baladas, que estamos testemunhando, mas esse tem que ser fechado, não há outro jeito. Uma laranja podre não pode estragar toda uma caixa. Perfeito. Pesquisa, seus comentários. A gente estava comentando aqui no intervalo, o que é essencial? Olha que pergunta difícil responder nesses dias de hoje. Há 15 meses atrás, antes da pandemia, o que é essencial? Até você podia ter uma ideia de como responder. Mas tudo é essencial.
Senhores, máscara e álcool gel vieram para sempre. Nós vamos ter que conviver com isso daqui para frente, não sei por quanto tempo. Nós temos que evitar as aglomerações. Não há como a grande proliferação desse vírus é nas aglomerações. Se começar a evitar as aglomerações, a economia vai sendo retomada naturalmente. Evidente que alguns setores vão vir antes, né? Eu estava comentando aqui, balada, festa, isso vai vir depois, né? Então, e eu gostaria muito de comprar numa das lojas do Sindicato do Mar bom senso e educação. Mas isso não está à venda, infelizmente. Assim, a gente tem um alento muito importante que é a vacinação, né? A cidade de Santos aqui tem uma capacidade de vacinação muito grande, já vacinou praticamente 25% da sua população, um quarto, e isso representa mais, até porque de 0 a 18 não teremos a vacinação desse público, né? Um público não recomendado para vacinar, então já estamos aí com um número bem maior aí com relação à vacinação de outros lugares, principalmente aqui da Baixada, mas também do país todo, né? Nós temos aí números bem melhores. Então, a gente tem que brigar pela vacina. A vacina também é uma porta de saída, a gente dá uma tranquilidade nas pessoas, né? A gente volta sempre a falar e a vacina ela não acaba com a doença e não tira o risco da pessoa ficar doente com Covid, mas ela tira o agravamento da doença. A pessoa não vai ser internada, a pessoa não vai ser entubada, a pessoa não corre o risco de morrer. Então isso é o mais importante. Mas a gente aqui ter essa conscientização global, isso que a pesquisa acabou de falar, né? Bom senso, educação, as pessoas precisam ter, nós estamos aqui lidando com uma nova realidade, é muito difícil lidar com isso, temos que nos readaptar e saber que nós precisamos voltar com a nossa economia. Ela tem que girar. A gente fica aí, né? Eu converso muito, eu conversei demais aí com todos os setores durante todo esse período, eu fiz mais de 100 reuniões com os setores dos mais diversos. Tem gente, setor de eventos realmente, que estão desesperados, a gente entende. E talvez seja realmente o último público a voltar. Mas a gente também entende que nós podemos aí ajudá-los de alguma forma, fazer aí algum movimento para também socorrer esse setor que tá sofrendo. Mas o comércio em si, dentro dessa cadeia toda que representa uma série, né, de categorias da nossa cidade, a gente tem que estar ouvindo e achando saídas aqui justamente para minimizar os impactos financeiros da nossa cidade e fazer aí com a vacinação e com a cobrança que a vacina, nós começamos com 90 anos mais, já estamos com quase 60 agora em maio já tem a vacina dos 60 anos e esperamos aí, ainda temos aí um longo caminho pela frente, mas espero que até setembro, outubro a população já esteja vacinada, isso vai ser com certeza aí um grande fôlego para que a gente possa trabalhar de forma muito mais tranquila, sem os riscos obviamente que a gente tem hoje. Muito bom. Omar e Ricardo, como o poder público pode colaborar, né, para que vocês, nas suas respectivas áreas, né, consigam retomar os seus segmentos? Eu acho assim, eu tenho batido muito nessa tecla da vacina, o Flávio falou agora, eu acho que tem que haver transparência. Eu não falo muito por Santos, porque Santos é o concurso, é uma das cidades que mais vacina no Brasil. Mas eu tenho cobrado, às vezes, da imprensa e do próprio poder, que eles divulgassem quantas vacinas recebeu e quantas aplicou, porque eu vejo que não consigo aceitar Santos vacinar 25 e outra vacinar 10, do lado aqui, e tem os mais absurdos desculpas. Eu acho assim, a população tem que saber quanto que a prefeitura recebeu 100 mil doses, aplicou a 100, aplicou 50, então o prefeito e o secretário têm que se explicar por que não aplicaram. Se a gente tem isso como uma única, hoje, arma que a gente tem contra essa guerra, é a vacina. Se é boa, é ruim, se faz 100% de proteção, não importa. É o que a gente tem, o Flávio colocou, ela protege a vida e é a arma que a gente tem. O governo já comprou, acho que mais de 500 milhões de vacina. Eu nem sei porque tem tanta vacina, porque nós vamos vacinar 300 milhões de pessoas, 150 milhões. Com 2 doses, seriam 300 milhões de doses. Mas hoje é um bem raro vacina e essas estão chegando. O Flávio lembrou bem, eu acho que esse índice também eles tinham que colocar, não que Santos vacinou 25%, mas vacinou 35%, porque é sobre o que tem para vacinar. Porque vai chegar uma hora que Santos vai atingir 70% e dizer, parou a vacinação. Não, já vacinei 100% das pessoas que tinham que ser vacinadas. Eu acho que isso é importantíssimo. Santos está de parabéns nisso, porque tem vários postos de vacinação, drive-thru e tudo que você possa imaginar, e o número você vê que se distancia, porque ninguém consegue ser a melhor cidade do Brasil com mais de 200 mil habitantes se não tivesse a eficiência. Se preparou antes, mas eu vejo que o Brasil é o país campeão do mundo em vacinação. Não sei porque hoje a gente começa a ter problemas em alguns lugares, que nem eu vi outro dia no Rio de Janeiro, São João do Meriti, 250 e poucas mil vacinas recebidas e aplicou 20 mil. Quer dizer, alguém tem que explicar isso. E agora,
essa proposta de criação de um conselho, eu acho que todas as cidades deviam ter um conselho econômico para ver o que pode retomar. A gente vai ter que retomar, que nem lembrou dos eventos, que não comece 100%, mas que comece com restrições de 20%, de 30%, de 40%, mas que faça a roda girar. Porque eu acho assim, desde aquele ambulante que ganhou R$10 em alguma coisa, ele corre para comprar o alimento ou para levar alguma coisa para sua casa, nós não vivemos sozinhos, toda a máquina precisa voltar a trabalhar. O que a gente vê hoje de pessoas nas ruas pedindo, vendendo, corta o nosso coração. Mas então, só tem um remédio para essas pessoas, não adianta ficar só dando cesta básica. Tem que dar, nesse momento ela está passando fome, mas é fazer com que elas possam voltar a trabalhar e voltar a sustentar suas famílias e a Baixada voltar a andar como sempre andou, como uma região pujante. Pesquisa. Nós estamos convivendo com a ficção científica. Vamos aprender com ela, né? Vamos tirar lições disso aqui, mas nós temos que fazer planejamento com essa ficção científica, né? Então, o planejamento é fundamental para qualquer tipo de segmento produtivo. Se não houver planejamento, não há desenvolvimento. Então, é aquilo que eu acho que nós temos que manter esse diálogo aberto, mais direto com o poder público, né? Seja ele, começa com o nível municipal aqui, para subir para o estadual e para o federal, né? E uma participação mais efetiva dos nossos políticos na esfera federal. Que a gente só escuta falar, mas a gente, desculpe, mas acho que falta um posicionamento mais direto, uma cobrança mais direta da sociedade civil. Eu acredito que com o CONDESAN, que é o Conselho de Desenvolvimento de Santos, está em formação através da Associação Comercial da Secob, dos senhores aqui, que o Heitor estava aqui, da Unisantos, a gente consiga montar um Conselho de Desenvolvimento para tentar fazer um planejamento de 20, 40, 50 anos para frente, com essa convivência com a ficção científica, junto com o poder público. Quero aqui só primeiro agradecer muito a oportunidade que o prefeito me deu também de estar capitaneando tudo isso. Acho que eu tenho, uma política que eu acredito, né? Essa gestão pública moderna, eu acredito nisso, a gente tem que conversar mais, ouvir mais a ponta. E aqui agradecer uma equipe da prefeitura também que me ajudou muito, a vice-prefeita Renata, o Rivaldo Santos, que é o ouvidor, a Renata Reis, que é a procuradora, o Silvio, que é o chefe de gabinete, o próprio Adriano Catapeta, que é da saúde. A gente se entendeu muito bem e aí, capitaneados pelo prefeito, pelo Rogério Santos, a gente tem feito um trabalho muito importante para salvar vidas na nossa cidade, mas também salvar as vidas também que estão hoje vinculadas ao setor produtivo na cidade. Então, agradeço muito realmente a confiança que o Rogério me proporcionou para eu presidir esse comitê e poder trabalhar e compromisso firmado aqui no programa da gente dar continuidade e discutir aquilo que é necessário para fazer alavancar a economia da nossa cidade e o desenvolvimento da nossa região também. Muito bom. Chegamos ao final do programa Constru Business, edição especial. Quero muito agradecer a participação do Omar, do Ricardo e do Flávio Jordão, agradecer muito o Sistema Santa Cecília de Comunicação e também agradecer ao nosso telespectador pela audiência e dizer que na próxima semana estaremos de volta, se Deus quiser. Grande abraço. Programa Constru Business. Constru Business. Oferecimento Ingeplus Construtora e Incorporadora.